Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de maio de 2025, sexta-feira, gravando um pouco mais tarde. Eu tive um compromisso odontológico um pouco mais afastado aqui de casa, mas esse trânsito me propiciou a ocasião para ouvir uma conversa muito surpreendente, muito inspiradora sobre um tema talvez um pouco estranho, né, mas que eu vou tentar fazer com que ele ganhe algum sentido. Sexta-feira a gente sempre reserva para esse dia para se viajar um pouco mais na maionese, né, em português, claro, para fazer algumas conexões um pouco mais inusitadas ou para ser um pouco mais reflexivo. Eu acho que esse episódio que eu acabei ouvindo, de novo, daquele episódio que eu acho que eu comentei ontem com vocês, da Joy of Why, né, a alegria do porquê, a alegria da pergunta, não é? Eu acho que pode ser uma boa maneira de a gente pensar em algumas questões interessantes. Esses dias, eu estava, acho que ontem mesmo, conversando de novo sobre o Gilgamesh. Eu comentei com vocês sobre o Gilgamesh, esse épico, essa história que vem desde a lei da Mesopotâmia, milhares de anos, vem sendo transmitida e vem sendo reinventada, né? É uma história absolutamente extraordinária. Eu estava conversando ontem com a minha mulher sobre o que talvez seja o mais extraordinário dessa história de milhares de anos atrás, ali nos Sumérios, Assírios, Babilônios, tal, em que você tem como eixo ali, não tanto as peripécias, as aventuras, os deuses, mas simplesmente alguém poderoso, alguém que em princípio, né, achou que estava nos píncaros da glória, e que de repente percebe que, por mais que ele tenha, por mais que ele faça, ele está diante de algo que parece irremediável, que é a morte, né? O seu grande amigo, talvez o grande amor, não fica muito claro, que é Enkidu, morreu. Ele fala, cara, não é possível que, né, ele tão extraordinário, eu tão maravilhoso, né, vamos simplesmente desaparecer. E o cara pira, e ele sai numa saga para tentar descobrir o segredo da longa vida, da imortalidade. Aliás, o que parece motivar um filme absolutamente péssimo que está em cartaz, Mantenham Distância, um absoluto desperdício de tempo, perguntem-me como eu sei, hashtag, não é? Mas ele sai nessa saga para então descobrir de uma, né, figura ali, um guru qualquer, que fala, olha, desculpa, mas essa questão está mal colocada, sua morte individual é o que menos conta, né? Porque, em princípio, o que realmente conta é a sua cidade, é a sua civilização, é a sua cultura, o seu povo, né? Isso que tem isso sim não morre nunca, né? A nossa morte individual faz parte, né? E aí ele tem essa iluminação de que, de repente, o que ele veio fazer na vida é justamente levar adiante uma certa tocha, por assim dizer, né? Propiciar justamente a propagação, a perpetuação da vida coletiva, né? E ele que era um tirano, um déspota, um estuprador serial de mulheres, né? Uma figura completamente inconsequente, ele se torna um rei exemplar. Ele se torna um rei exemplar porque ele vai construir ali as condições para que a sociedade de Uruk, né, uma das primeiras, se não for a primeira cidade, é uma das primeiras cidades da história, para que ela prospere, para que ela dure para sempre. A cidade, obviamente, não durou, mas a saga dele, os ensinamentos, essa moral da história, ela continua conosco até hoje, mais ou menos, se a gente olhar, obviamente, o noticiário, onde parece que a turma do fundão está indo de vento em popa. Mas essa questão da mortalidade é interessante porque eu estava vendo esse episódio do The Joy of Why, e era tinha vários episódios para escolher. E tinha um ali sobre a questão da morte celular. Eu falei, deixa eu ouvir essa história, porque eu não sei nada a respeito da morte celular. Então, eu vou fazer um pequeno exercício aqui, um exercício, aliás, bastante recomendável, recomendo a todos, que é respirar. Então, vou respirar aqui em alto e bom som. Ok? Quanto demorou essa minha respirada? 3 segundos? Pois bem, nesses 3 segundos, mais ou menos 50 milhões de células do meu corpo morreram. Não porque a minha atmosfera é especialmente nociva, mas as suas células também morreram, mais ou menos na mesma quantidade. O que acontece é que a cada vez que qualquer um de nós pisca, nesse piscar de olhos literal, morre mais ou menos 5 milhões de células. Por quê? Porque a cada hora, é absolutamente surreal, mas a cada hora morrem no nosso corpo 60
bilhões de células. Tá bom? É mais ou menos 1 bilhão de células por minuto. 1 bilhão, 2 bilhões. Então, desde que a gente começou aqui o radinho, mais ou menos 10 bilhões das minhas e das suas células morreram. Não precisa ficar desesperado, não tem nada acontecendo. É assim que funciona. Né? É assim que funciona. É engraçado, não é intuitivo, porque se você acha que você está vivo, está tudo muito bem. Não é? Mas acontece que faz parte do processo. As nossas células, elas morrem por várias razões. Algumas razões externas, né? A metáfora que ele usa é, imagina que você pisou na célula, ok, né? Ou então você, de alguma coisa tóxica, a ultravioleta, ou seja o que for, matou a célula. Isso é um processo possível, não é? Indesejável, mas possível. Mas existe um processo absolutamente natural em que a célula morre. Morre e muitas vezes a célula, ela, na verdade, ela pede para morrer. Ela literalmente se mata. E não é um processo só, são 2 ou 3 que a ciência já descobriu, mas é mais ou menos o seguinte, num certo momento, isso está escrito no nosso código, faz parte da programação, não é? E não só do nosso, mas de qualquer criatura viva, né? Seja uma bactéria, seja sei lá, um vermezinho ridículo, né? Seja o que for, é todo mundo feito de célula, dá na mesma, né? A célula, a partir de um certo ponto, ela fala, pensando bem, eu acho que é bom eu jogar a toalha aqui, pendurar a chuteira, porque o negócio não está indo bem, né? Então, existe todo um mecanismo ali que faz com que vários processos comecem a acontecer, mas acho que o mais importante deles é, sobretudo em criaturas multicelulares como eu e você, a célula simplesmente levanta uma bandeirinha e fala assim, me comam. Não é nada, nenhuma perversão estranha, não é sexual, não é carnaval, não é nada. Simplesmente ela está sinalizando para o seu corpo que, olha, por favor, me reciclem, por favor, venham aqui, né, e aproveitem o que vocês conseguirem, porque eu não vou conseguir continuar mais viva, ou eu não deveria continuar mais viva, e é por isso que você tem tantas células morrendo no seu corpo. Elas jogam a toalha, elas sinalizam para o resto do sistema imunológico, para as outras células, por favor, eu estou aqui, a refeição grátis, tá bom? Estou facinha hoje, por favor, me comam. Muito interessante, os cientistas estão tentando entender. Em algumas criaturas, neumatoides, ou seja o que for, que acho que é uma criatura minúscula, de 1 milímetro, um vermezinho, né, que a ciência conhece maravilhosamente bem, elas já sabem quanto que cada célula ali vai durar, então a partir do momento que aquele verminho está num certo estado, eles sabem, pode contar no relógio, daqui 4h20, aquela célula ali, ela vai entrar em processo de autodestruição. Batata, né, conseguem, então esse organismo, eles conseguem entender, o elegans lá, eles conseguem entender muito bem, mas o que acontece é que isso, eles não têm tanta clareza ainda com organismos mais complexos como eu e você, né? Eles ainda estão tentando descobrir quando e quanto e como que as células vão simplesmente jogar a toalha e se reciclar, porque vai ser aproveitada pelo resto do organismo. O que é mais interessante dessa história é que logo no começo do episódio o cara vai, sei lá, o entrevistador pergunta, bom, vamos definir essa história de morte, o que significa morrer por uma célula? Eu falei, então, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu, na prática, como cientista, para mim a célula morreu quando ela simplesmente desaparece, ela se desintegra. Né? Porque, de novo, o que eu poderia dizer? Quando ela não está se mexendo? Ou quando ela parou de gastar energia? Ou quando ela parou de se dividir? Sei lá se ela morreu ou não. Não sei, né? Não tenho a menor ideia. Ele fala, olha, você pega um esporo, né? Que as bactérias, fungos, um monte de criatura usa para se multiplicar. Cara, é capaz de ele ficar 40 mil anos em suspensão animada, congelado em algum lugar, no deserto, seja o que for. Aí, quando a condição é favorável, ele volta à vida. Ok, ele estava vivo antes, estava vivo depois, e nesse meio tempo, né, ele está vivo ou ele está morto? Né? Um vírus, ele está vivo ou ele está morto? Então essa definição ela é um pouco difícil, então ele foi bastante operacional, né? Então eu não vou me perguntar se ela está consumindo energia ou não, porque tem um monte de célula no corpo humano que em princípio está ali dando bobeira e não está fazendo nada, a gente não sabe se ela está viva ou está morta, mas para mim, morta eu vou definir simplesmente dessa maneira, eu vou definir como a desintegração, é uma definição de trabalho, tem outras definições possíveis,
Mas o que acho que é muito interessante aqui é que, na verdade, a morte celular pode ser um processo de saúde, né? Pode fazer bem para você, né? Caso as células estejam tentando justamente pensar no coletivo, é mais ou menos isso, é como se as células estivessem pensando tudo pelo social, como diria José Sarney, né? Mas também tem um outro aspecto que é quando as células não querem morrer. Tem momentos que a célula não quer morrer, e isso parece bom, só que não é, porque isso é o que câncer faz, é o que células tumorais fazem. Elas, por uma série de desastres, né, elas chegam à profunda conclusão que não quero morrer nada, eu não vou me anunciar nada, desculpa, eu estou indo num caminho completamente tóxico e destrutivo, mas eu não estou nem aí, pega eu. Né? Então vejam, ups, não é? Então tem dois mistérios aí, né? Tem as células dois fenômenos curiosos que têm a ver com a sua saúde, né? As células que sim, elas, entre aspas, voluntariamente, ou de uma maneira, vamos chamar programática, se bem que programática parece alguma coisa de anúncio, mídia e Google, né? Mas de uma maneira programada, elas simplesmente, né, jogam a toalha e se oferecem para o sacrifício, né? E aí, por outro lado, você tem células que se recusam a morrer e você não, eu espero que não, mas surge um câncer, certo? Então a medicina está tentando descobrir como evitar que algumas células morram. Por exemplo, vamos imaginar que alguém, não você, né, alguém tem um problema cardíaco, um infarto, o que acontece é que as células do músculo do coração, elas vão morrer. E seria bom que elas não morressem à toa, né, porque senão seu coração não vai funcionar tão bem. Então seria legal entender como é que a gente faz para elas não morrerem desnecessariamente, ou para prolongar um pouco mais aquele estado, justamente pensando na sua sobrevivência como um organismo, certo? E, ao mesmo tempo, seria interessante descobrir como convencer um câncer a morrer. Então, quando você tem imunoterapia e outros tratamentos por aí em andamento, né, em pesquisa, é justamente para tentar descobrir como fazer com que esse truque do câncer não funcione mais, né? Como é que você pode fazer o sistema imunológico ir lá e comer, sim, tudo o que tiver ali para comer naquele tumor que está enganando todo mundo. Falando nessa questão de altruísmo, né, que a célula parece ser altruísta, não é mesmo? É interessante porque isso é notório numa criatura ou numa forma de vida que seja multicelular. Uma bactéria sozinha vai ser altruísta para quem? Não. Mas pensando bem, sim, porque existem momentos em que as bactérias agem coletivamente. Então, hoje eu fui no dentista, por sorte eu não tinha tártaro para retirar, mas tártaro é justamente um filme bacteriano. As bactérias viram ali uma turminha, né, elas produzem ali uma película infernal, né, que protege, que elas ficam todas muito bem ali embaixo da película. Isso é um filme bacteriano, não é um organismo multicelular, é simplesmente as mesmas bactérias unicelulares que estão se organizando, né, e fazem a sua vida pior e o dentista tem mais trabalho para fazer. Pois bem, o que acontece é que em situações de escassez, o filme bacteriano pode perceber que a coisa não está indo bem e as bactérias que fazem parte do filme, elas podem se sacrificar justamente para oferecer os seus nutrientes para outras. Então tem aí um altruísmo mesmo em termos de bactérias. A gente pode pensar também em organismos que não são necessariamente como eu e você. Pense num formigueiro. Um formigueiro é um organismo? Não, porque o formigueiro é um coletivo de formigas, certo? Mas na prática, um formigueiro, uma colmeia, um enxame, eles funcionam como um super-organismo e funciona assim mesmo, né? É como se, de repente, a única maneira de você entender uma abelha ou entender uma formiga não é olhar para a abelha ou para a formiga, é olhar para o formigueiro ou para a colmeia, porque ela faz parte de algo maior. Né? Então, nesse tipo de criaturas, são criaturas eusociais, que, né, se organizam nesse tipo de comunidade, é muito comum você ter indivíduos que se sacrificam alegremente pelo bem comum. Quando formigas resolvem fazer uma ponte para atravessar um riacho, né, as que fazem a ponte vão morrer, mas elas estão fazendo isso pelo bem do formigueiro. A mesma maneira que uma abelha acha que você é um intruso e ela pica você para te, né, espantar, ela, quando pica, ela está se condenando à morte porque, junto com o ferrão, né, ela deixa em você suas próprias vísceras e ela vai morrer, não é? Então, é extremamente interessante essa questão
eu fiquei bastante inspirado com essa história dessa complexidade e da vida, né, com essa sofisticação mesmo num nível tão fundamental. Mas o que eu achei bacana ali, que obviamente o trabalho desse cientista, que, como é que é o nome do cara? Deixa eu olhar aqui de novo, o cara se chama, achei, Shai Shaham. Aliás, um parêntese, né? Ontem eu estava comentando de uma entrevista magnífica com um cientista, obviamente de origem chinesa. O Shai Shaham, eu não sei qual é a origem dele, mas certamente não é um americano que veio no Mayflower, né? Não é um descendente de irlandeses ou escoceses, seja o que for. Ele provavelmente é um imigrante. E aí a gente fica pensando, né, nessa completa barbaridade, nessa completa barbárie, acho que é a palavra mais correta, de um governo Trump que está justamente fechando as portas, né, para estudantes estrangeiros e está expulsando, vai tirar o visto de cientistas chineses, né, em nome não sei exatamente do que, e a gente está vendo quanto essas pessoas com histórias tão completamente diferentes, elas acrescentam ao progresso da ciência, que é a completa estupidez dessa história toda, e isso vai ter 2 desdobramentos que eu já vou falar aqui com vocês. Um deles é que, no final da entrevista já, depois dessas histórias todas, e o entrevistador pergunta, mas olha, o que motiva você, né, a de repente escolher uma linha de trabalho, outra linha de trabalho? É o impacto, né, quantas vidas você vai salvar, o quanto que descobertas? Ele fala, olha, poderia ser, eu poderia pautar o meu trabalho como cientista, mas a questão é a seguinte, eu não tenho essa arrogância, essa híbris, essa completa soberba de achar que eu sei. Eu não sei, eu tenho que ser modesto, eu tenho que ser honesto e saber que, na verdade, eu não sei o que vai provocar mais impacto. Né? Muitas coisas maravilhosas que tornaram a vida de bilhões de pessoas mais dignas, elas nasceram de coisas que eram despretensiosas, que ninguém podia imaginar. Né? Então eu prefiro, né, eu adoro o prazer da descoberta, eu adoro o prazer da pesquisa, eu tenho um prazer, um tesão mesmo pelo processo científico, mas se eu for atrás daquilo que eu acho que vai dar mais certo, eu na verdade posso estar errando. Eu prefiro ir atrás das coisas que de repente me aparecem ali e tal, sem pensar se essa é a coisa mais sexy do momento, porque daqui a 20, 30 anos isso pode fazer diferença. Eu achei isso tão extraordinário, até para fazer aqui um pequeno parêntese, não, acho que vale, eu vou fazer o parêntese mais para frente. Eu estava ouvindo, hoje eu terminei de ouvir uma conversa bastante difícil, tem um canal que eu apoio, que assim como alguns super raríssimos apoiam o Radinho todo mês, obrigado aos super raríssimos, né, eu apoio também o Science Friday, que é um programa da rede pública americana, um programa de rádio do Ira Flatow, que é absolutamente maravilhoso. Vale lembrar que esse desgoverno Trump está simplesmente sabotando, bombardeando, atacando as emissoras públicas, está tirando verba de pesquisa, é um absoluto horror, então eles precisam de apoio mais do que nunca, mesmo eu sendo um estrangeiro, né, eu fico feliz de poder ajudar. Mas ele estava entrevistando um personagem que é um infectologista, um epidemiologista, alguém que mexe, agora será que eu consigo localizar aqui essa conversa? Talvez sim, vamos ver se eu resgato aqui o nome do cara. Tá legal, achei. O nome do cara é Michael Osterholm, que também deve ser um filho de imigrantes, é diretor do Centro de Pesquisas de Doenças Infecciosas e Políticas Públicas na Universidade de Minnesota, em Minneapolis, Minnesota. Ok? Ok. Ele também está conversando com o Dr. Ted Ross, que é o diretor global da pesquisa de vacinas no Instituto de Pesquisa. Em suma, gente que dedicou a sua vida inteira à questão da imunidade, à questão das vacinas, à questão da saúde pública. E aí vale sim um parêntese. Veja, é uma loucura quando a gente não, você não, nem eu, não tem nada a ver com isso, mas quando são eleitos políticos que vão falar, não, porque a gente não pode confiar nesses cientistas, não pode confiar nos jornalistas, como se os caras fossem bilionários. Né, como se os caras tivessem uma vida de nababos. A vida de cientista é a coisa menos sexy possível e imaginável. Né? É uma vida bastante modesta. A vida de jornalista, eu já vi isso de perto, porque eu já trabalhei em jornal,
Também, nenhum jornalista está dando risada, né? É difícil pra caramba, é uma rotina massacrante, você ganha pouco, né? Mesmo antes da internet, isso também não era uma profissão fácil. Então não é que você está, de repente, diante de gente maquiavélica dominando o mundo em proveito próprio. Não, quem faz isso são os bilionários, e esses bilionários são eleitos. Por que as pessoas não desconfiam dos bilionários? Por que as pessoas não se perguntam, né, se é moralmente admissível alguém ter 200 bilhões de dólares sozinho? Né? Eu não sei. Né? Bom, desculpa, isso é só um pequeno parêntese, porque realmente a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas que dedicam uma vida inteira de pesquisa, uma vida inteira de jornalismo, que é difícil pra caramba, e ainda depois imagina, vilificar, horrível, mas deixa para lá. Mas vamos voltar. Essa entrevista do Ara Flatow foi com dois personagens desesperados porque o governo Trump, ou o desgoverno Trump, declarou guerra à questão das vacinas. Então agora é proibido dar vacina de Covid em, sei lá, adolescente, é proibido não sei o que lá. Olha, quando muito vamos dar para pessoas acima de uma certa idade, quando muito vamos dar, e começa toda uma produção de fake news e de mentiras e de políticas completamente insanas, questionando a validade das vacinas, a validade dos lockdowns, né? E aí tem até um outro plano. Agora é o seguinte, o nosso governo agora vai investir numa nova vacina chamada que vai ser Gold Standard, padrão ouro, como se o outro trabalho que foi feito por décadas, por tantos cientistas, que salvou tantas vidas, se aquilo não fosse de padrão acima de qualquer suspeita, não é? Então os caras estavam conversando ali em desespero, porque eles estão vendo um desgoverno, que está desmantelando a saúde pública. E não é só questão de desmantelar, tirar dinheiro, é simplesmente criar leis para jogar contra, para derrubar, né, em nome exatamente do que ninguém sabe, né, gerando ainda mais desconfiança. Isso vai custar vidas. Aliás, vou fazer aqui um parêntese. Eu me lembro, há bastante tempo eu trabalhava numa agência de publicidade em que de repente chegou lá um prospect, que é a palavra para um possível cliente, que era uma indústria de tabaco, e um dos colegas falou, cara, desculpa, para isso eu não trabalho, minha mãe tem câncer de pulmão, eu me nego a fazer campanha para a marca de cigarro. Não é? Eu achei isso muito bacana, né? Como já disse, aliás era o meu chefe na época, né? Ética quando dói no bolso. Né? Então uma decisão dessas bastante corajosa. Faz mais sentido ainda quando saiu um relatório, acho que está hoje no Estadão, se eu não me engano, dizendo o seguinte, para cada quantos mil reais, é um número bem doloroso, né? O número é o seguinte, a cada R$ 1 de lucro que a indústria do tabaco tem, o Brasil gasta R$ 5 com as doenças e com os problemas relacionados, né? Ou seja, não, o tabaco é importante porque gera imposto. Não, gera gastos. Né? Se gastos não é uma coisa que comove, vamos falar do que realmente interessa. A cada R$ 150 mil que a indústria do tabaco lucra, uma pessoa morre. Então veja, você tem indústrias cuja métrica você consegue traduzir em mortes desnecessárias. Então, toda aquela maluquice do Bolsonaro, também de jogar contra as vacinas, de sabotar, de tirar sarro de quem está sufocando, aquilo provocou quantas mortes? A estimativa é que praticamente metade das mortes foram causadas por não é nem incompetência, uma coisa é incompetência, outra coisa é jogar contra. Né? Isso é praticamente um atentado, né, terrorista contra a saúde de todo mundo. Centenas de milhares de pessoas morreram à toa. E a gente vê agora também que o país que deveria ser o país mais poderoso, o país mais inovador, etc. e tal, ele está em cima de narrativas completamente furadas, completamente sem pé nem cabeça. Num certo momento ali, o Science Friday é um programa de rádio ao vivo, né? Vamos atender aqui um telefonema, aí um cara fala, olha, é o seguinte, eu queria falar essa questão das vacinas, porque eu vejo que o governo impôs isso de uma maneira ditatorial, não respeitou a nossa liberdade, não comunicou isso direito, e eu sei também que eles coletaram o DNA do Bin Laden quando eles deram uma vacina de mentira. Aí você está ouvindo um cara desse no telefone, você não pode bater o telefone na cara do cara, senão dá vontade, eu daria risada, ou chamaria o cara de um completo maníaco, né? Mas o que eu achei muito bacana,
Ups, eu acabei de ter que interromper a gravação por causa de um telefonema que, infelizmente, obviamente, era um spam, né? Mas eu espero que eu não tenha perdido nada demais aqui. Vamos tentar. Deixa eu ver se eu recupero o fio da meada. Se eu não me engano, eu estava falando sobre um telefonema completamente insano, né, que os caras receberam na rádio ao vivo, em que o cara está falando umas teorias da conspiração malucas. Né? Mas o que o cientista fez, eu achei de uma extrema maturidade e jogo de cintura. Ele, ao invés de simplesmente falar, você é completamente louco, né? Você tinha que ser internado, ele falou, olha, muito obrigado por chamar a atenção para esses pontos, você tem razão, a comunicação do governo naquele momento, ela não foi eficiente, ela deveria ter falado de quantas vidas a vacina salva, de quanta pesquisa foi feita, né? Da diferença que faz. Puxa, muito obrigado, espero que da próxima vez que a gente enfrente uma situação semelhante, o governo tenha uma comunicação, uma estratégia que realmente leve em conta a incerteza que as pessoas têm. Ou seja, ele não atacou, ele pegou as pouquíssimas coisas ali que poderiam ser realmente levadas a sério e ele acabou puxando a brasa para a própria sardinha e acabou reforçando aquilo que tem que ser reforçado, que infelizmente, não é fácil você comunicar às pessoas ciência. Não é fácil quando as pessoas têm hoje, infelizmente, por causa de redes sociais e agora ainda mais inteligência artificial e pessoas do mal, obviamente, pessoas que realmente têm uma agenda nefasta, elas estão cada vez mais embebidas ali em narrativas completamente delirantes, né? E a crise de confiança justamente com quem... E graças ao fabuloso milagre da edição, vocês foram poupados agora da surpresa de um interfone que me obrigou a parar absolutamente tudo, descer para pegar uma encomenda, subir de novo. Eu espero que eu não tenha perdido o fio da meada, eu espero que a gente consiga tocar adiante aqui essa mensagem que eu estava tentando passar. E essa história de seguir adiante me faz pensar numa frase que me veio à cabeça esses dias, que não é nenhuma frase reveladora e mágica, mas é a vida com V maiúsculo, é aquilo que continua. A vida é aquilo que nunca morre. Né? E não estou pensando aqui em alguma coisa espiritual transcendente, reencarnações, karma e ciclos. Não. Estou pensando justamente nessa aventura maluca que começou há alguns bilhões de anos, né, em que a matéria descobriu um jeito, né, de simplesmente ir se diversificando, ir se multiplicando, ir se perpetuando, né, e esse jogo não parou, esse jogo, na verdade, só se diversificou. Né, se você olhar à sua volta, até coisas que você não enxerga, nessas bactérias, as coisas unicelulares, os esporos, os vírus, né, todas as formas de vida possíveis e imagináveis, é a mesma vida. Está aí uma coisa que eu acho que eu preciso um pouco incorporar essa ideia. Não estou querendo ser místico aqui nem nada, mas pensemos nisso de alguma maneira. Vamos tentar incorporar que todas as formas de vida atuais, na verdade, são várias frentes do mesmo processo que começou lá atrás. A única coisa que ele descobriu foi que se ele quisesse realmente desafiar, né, a morte, ou desafiar o tempo, era não só através da própria morte, da morte programada, da morte do indivíduo, da morte, mas a única maneira de conseguir vencer ou conseguir surfar essa realidade que está sempre mudando, o planeta está mudando, ele muda o planeta se muda, né? Foi justamente isso que está acontecendo nesse planeta há bilhões de anos e que hoje não está num estado assim muito animador. Né? A gente conseguiu, pela própria cegueira, pela própria burrice, né? Pelo próprio triunfo de gente que literalmente só pensa no próprio umbigo com altruísmo zero, que aliás me faz pensar numa coisa muito interessante. Eu estava comentando dessa história, imagina, os virologistas ali desesperados, os imunologistas, né, desesperados por um governo que de repente está abaixando as defesas da própria população, que está sabotando o processo da descoberta de novas curas, né, que está fomentando a ignorância, né, em troca não sei do que exatamente, e você vê as próprias pessoas também sendo seduzidas por um discurso bastante egoísta, um discurso bastante cego, um discurso bastante, sei lá, um individualismo estúpido. Isso me faz pensar naquilo que acho que era o comecinho ali do nosso programa hoje, que era sobre algumas células que não querem morrer, né? Então o câncer é o egoísmo a nível celular.
né? Quando eu penso em alguns desgovernos, quando eu penso no bolsonarismo, eu pensava sempre em metástases, né? Eram essas criaturas completamente insanas que estavam, de repente, invadindo órgãos perfeitamente funcionais. É o que está acontecendo com o Trump, né? Esse pensamento completamente delirante está começando a se multiplicar por outros órgãos e está impedindo o funcionamento de um organismo inteiro em nome exatamente do quê? Né? Então é uma boa maneira da gente pensar um pouco o comportamento humano, né, pensando justamente no altruísmo que existe dentro, né, das criaturas mais simples, em que de repente o que interessa é a prosperidade, é o prosseguimento, a continuidade da vida coletiva, não necessariamente individual, né? Já eu me penso aqui em tantas carreiras, tantas pessoas que têm uma vida relativamente modesta, né, uma vida de sacrifício, dúvida, incerteza, porque elas estão pensando num bem maior, e enquanto isso a gente hoje vive num século miserável, né, em que quem está triunfando são esses bilionários que só pensam no próprio umbigo, né, e que, como se não bastasse seu egoísmo, então, ainda tem um sadismo total de intoxicar o funcionamento do que estava, em princípio, né, tão construído com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta fragilidade. Mas é isso, raríssimas e raríssimas. Eu não preciso fazer a conta de quantos bilhões de células morreram nesse episódio inteiro, mas eu espero que tenha ficado aqui um sopro de vida, um sopro de otimismo, um sopro de uma perspectiva um pouco mais ampla. Cuidem-se, por favor. Muito obrigado pela companhia ao longo dessa semana. Cuidem-se. Um grande obrigado aqui aos super raríssimos que apoiam generosamente, altruisticamente, né, a continuidade dessa chama tão tênue, né, não é um sopro nesse burburinho, nesse furacão que é a internet. Um grande abraço e até segunda-feira.